A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Tenho certeza que iremos ser edificados pelo poder da palavra de Deus, porque hoje iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, o batismo e tudo que envolve a descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo, seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. O tema da lição vai dizer a promessa do Espírito Santo. O texto áureo vai dizer: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: receberei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A verdade prática vai dizer que a promessa do Pai não se restringe em um grupo particular ou um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e crê no Evangelho. A introdução vai dizer: nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que ele receberia o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. O primeiro tópico vai dizer a promessa do Pai. O primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. É bem interessante a gente entender que momentos que antecediam a crucificação de Jesus, nosso mestre consola os seus discípulos, prometendo que não os deixaria órfãos. Ele assegura que após a sua partida, o Pai enviaria o outro Consolador. Essa promessa revela o cuidado especial de Cristo com a sua igreja. Uma coisa que todos nós devemos entender é que Jesus ele cuida de nós e se preocupa com a nossa vida. É muito interessante a gente entender esse amor de Deus para com a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, Jesus, o Espírito Santo, ele se preocupa com nós. É interessante nós, professor, ensinar aos alunos desta forma, que o Espírito Santo ele cuida, que o Espírito Santo ele guia a nossa vida. Ao desdobramento do programa, a gente vai entender mais sobre isso. O apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É interessante, quando a gente começa a meditar em Romanos 12, 2, a gente entende que Deus ele tem uma vontade para a nossa vida. E essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Deus ele tem coisas boas para a nossa vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias também, impulsionado por Deus, ele vai dizer: bem sei que os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que tu esperas. Então, abrindo um parênteses aqui dentro da lição para dizer que Deus ele se preocupa com a nossa vida. A palavra outro no grego é elos, que significa outro do mesmo tipo. Isso indica que o Espírito Santo seria para os discípulos o que Jesus foi para eles, um guia, mestre, ajudador. A palavra consolador no grego é paracletos, que pode ser traduzido como advogado, intercessor, conselheiro ou ajudador. É extremamente importante entendermos que Jesus não estava prometendo uma força ativa, como muitas religiões ensinam desta forma. É bem interessante você, professor, preparar um conteúdo relacionado ao Espírito Santo com outras religiões. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa.
Por isso, eles adulteraram a Bíblia, mudaram a Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No original está escrito: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas na Bíblia deles e a força ativa pairava sobre a face das águas. É muito interessante entendermos desta forma que o Espírito Santo ele não é simplesmente uma força ativa. O Espírito Santo ele é uma pessoa repleta de personalidades e características que definem ele não somente como uma força, mas sim como uma pessoa repleta de personalidade. Jesus estava prometendo uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus ele diz: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse versículo, Jesus ele afirma que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui vemos três aspectos da ação regeneradora do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele mostra ao ser humano sua culpa, sua separação de Deus. Você, professor, também, eu deixo um conselho: ensine aos seus alunos que o pecado ele é extremamente grave. O pecado, sim, ele faz separação entre Deus e o homem. Quando a gente lê Isaías, capítulo 59, Isaías ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O pecado, ele tem uma consequência extremamente grave. Então, o Espírito Santo nos mostra a necessidade do arrependimento. O Espírito Santo também nos convence da justiça. Da justiça, revela que Cristo é justo, aceito por Deus, e que a sua ascensão ao Pai é a prova da sua obra completa. Nos convence do juízo. Do juízo, ele anuncia que o príncipe deste mundo já está julgado e que há uma justiça vindoura sobre todos aqueles que rejeitam o evangelho, sobre todos aqueles que não cumprem a palavra de Deus. Mas a justiça também está ligada a uma vitória a todos aqueles que cumprem a palavra do Senhor, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer o Consolador. O termo grego traduzido como Consolador, em João capítulo 14, versículo 16, como já foi dito, é Paracletos, que literalmente significa aquele chamado ao lado para ajudar. No contexto bíblico, essa palavra carrega um sentido de ajuda ativa, como um defensor, um advogado que intercede a favor de alguém. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, usa esse mesmo termo, essa mesma expressão para Jesus. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma expressão de encorajamento, como um amigo íntimo que fortalece e conforta. É interessante entendermos o fato que o Consolador, na verdade, não consola a todos. Em João capítulo de número 14, Jesus ele deixa bem claro e taxativo o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não tem e nem o conhece, mas vós o tereis e o conhecereis, porque ele estará convosco e habitará em vós. É bem interessante entendermos desta forma, que o Espírito Santo ele não habita em qualquer um. Quando lemos Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo deixa um pouco mais especificados os pormenores desta questão.
Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, só são filhos, só são moradas do Espírito Santo, só são templos do Espírito Santo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus de acordo com as palavras do Senhor. São consolados aqueles que são guiados pelo Consolador. Vou deixar algumas bases bíblicas que fundamentam a função do Espírito Santo em nossas vidas espirituais. Compreender que o Espírito Santo é o Paracletos enviado por Cristo nos traz algumas verdades fundamentais para a nossa caminhada. Ele intercede por nós. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele nos ensina e nos lembra das palavras de Cristo. O próprio Jesus deixa isso bem categórico em João 14, 26. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme escrito em João 16, 8. Ele nos guia em toda a verdade, João 16, 13, e também produz em nós os frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A promessa do outro Consolador é uma das maiores demonstrações de cuidado de Deus com o seu povo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, auxiliando-nos como um amigo fiel, um conselheiro sábio e um defensor poderoso, que possamos abrir a ação do Espírito Santo em nossa vida e reconhecer sua pessoa, sua divindade e o seu papel ativo em nossa santificação e missão neste mundo. Qual que é a missão? O Espírito Santo, ele nos enche, a fim de que através da nossa vida venhamos anunciar o Evangelho para que outras pessoas venham ser cheias por ele também. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer: não vos deixarei órfãos. É muito interessante a gente perceber o extremo cuidado de Deus para com a nossa vida. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte, ressurreição e ascensão. João capítulo de número 13 ao 17 é conhecido como o discurso de despedida. Em João capítulo de número 14, Jesus está consolando os corações aflitos dos seus discípulos, pois ele sabe que a cruz está próxima. Ele já havia dito: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. João 13:33. Isso mostra o amor paternal de Jesus por eles. A palavra filhos, no grego, é tekínio, uma expressão carinhosa mostrando intimidade, proteção e cuidado. É interessante entendermos que tudo que Jesus ele fez na terra e debaixo da terra e em cima no céu deságua no bem-estar com o ser humano. Quando lemos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, a Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, como está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando a gente começa a estudar sobre o contexto histórico, a gente vai entender o seguinte, que na época em que Jesus ele veio cumprir o seu ministério terreno, eles tinham pessoas que eram crucificadas como pessoas malditas. Por isso, o escritor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que Jesus ele se fez maldito. Por que Jesus ele se fez maldito? A fim de que eu e você venhamos ter a alegria nele. Jesus ele nos traz a verdadeira alegria. Quando a gente lê Salmos 4, verso de número 7, a gente vai ver que a palavra de Deus diz: enchestes o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Deus, ele nos dá uma felicidade completa, uma felicidade autêntica, que é maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em João capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus ele vai dizer: eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou,
não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não foi diferente com a promessa do Espírito Santo em João capítulo de número 14. A palavra grega orfanos significa alguém sem pai ou sem guia, desamparado, sem proteção nenhuma, no sentido mais profundo, sem direção espiritual. Na cultura judaica, grega, romana, ser órfão era vulnerável à marginalidade, sem identidade. Quando Jesus ele diz, não vos deixarei órfão, ele está afirmando que os discípulos não ficariam sem direção espiritual. Jesus, ele deve ser a nossa direção. Jesus, ele deve ser o nosso guia. Jesus, ele deve ser o nosso auxílio em todo e qualquer momento que nós nos encontramos. Uma coisa que precisamos de entender é que ser guiado pelo Espírito de Deus está ligado e 100% relacionado com a nossa vida em santidade. Romanos 8,14 diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, deixando bem claro o fato de que não é só porque muitas vezes frequentamos a igreja que somos filhos de Deus. Os que são realmente filhos de Deus é o que cumpre a palavra da unidade, importantíssimo estar na igreja, mas principalmente não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Ou seja, só é guiado quem é filho, só é filho quem obedece. Há muitos benefícios sobre aqueles que têm o Espírito Santo como aquele que obedece. Quando a gente lê Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pessoas que realmente são obedientes são aqueles que têm o poder do Espírito Santo, sendo impulsionado para fazer a obra e ganhar almas em favor do reino. Marcos capítulo 16 diz que os sinais seguirão esses que obedecem, os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, o evangelho, enfim, é poder. E aqueles que obedecem têm o Consolador e, consequentemente, vive uma vida extraordinária, como diz Salmos 1, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerde prosperará. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Assim como diz Gênesis, a Bíblia vai nos falar que tudo que José fazia prosperava porque o Espírito de Deus era com ele. Seja cheio do Espírito Santo, porque Deus, ele vai prosperar a sua vida em todas as áreas. Vamos para o próximo subtópico. O segundo tópico vai dizer, o Espírito habita os discípulos. Primeiro subtópico, João capítulo 20, versículo 21. O texto vai dizer que no versículo 19 é o primeiro domingo da ressurreição. Jesus aparece aos seus discípulos ressuscitado e glorificado, ultrapassando barreiras físicas, sinais de um corpo glorioso. Ele os saúda com a paz seja convosco, repetindo essa saudação duas vezes do versículo 19 ao versículo 21, o que remete a shalom no hebraico, mas agora com um significado escatológico. A paz no reino inaugurado pela sua morte e ressurreição. Isso é muito lindo a gente entender. Jesus agora o saúda glorificado com a vitória, com certeza, para a sua igreja. Sabemos que em Jesus estão os 5 pilares da nossa fé. Humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Sabemos que Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e, como diz a palavra, vai vir novamente para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo vai dizer, e o mesmo Deus descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Outro fato interessante nesse contexto é que Jesus liga o envio do Espírito Santo com a missão dos discípulos.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo de número 21. Jesus é o enviado do Pai. Agora envia os seus discípulos com a mesma autoridade e propósito. Continuar a missão regeneradora de Deus no mundo. Jesus ele foi enviado por Deus, como diz o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma proporção que Deus o enviou, agora Jesus estava dando continuidade a essa nova dispensação maravilhosa, dizendo aos seus discípulos: vá e faça discípulos, vá e produza fruto. Neste tópico, você, professor, pode usar como base o versículo de número 21 para falar um pouco sobre a missão da igreja, para falar sobre a incumbência, a responsabilidade, o dever, a obrigação de todos nós de anunciarmos a vontade do Senhor, de falarmos da grandeza de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Marcos capítulo de número 16, Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Jesus ele deixa bem claro o fato de que aquele que crê, aquele que anuncia, aquele que tem o Consolador, o Espírito Santo, vai viver o sobrenatural de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Efésios capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer: eu fui responsável, fui incumbido de anunciar os mistérios que estavam escondidos em Deus antes da fundação dos séculos. Jesus, ele nos deixa essa responsabilidade maravilhosa, esse dever muito glorioso de anunciar a palavra de Deus e enfatizar o fato de que Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou e vai vir para buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer: o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Em João capítulo 20, versículo 22, diz: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. O texto desse versículo vai nos falar que este momento ocorre após a ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos. Os discípulos estavam reunidos com a porta fechada, com medo, e Jesus entra e saúda com a paz. Logo depois, Jesus assopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. A expressão que Jesus usa é a mesma expressão usada em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus soprou as narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Também aparece em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, quando Deus mandou o profeta assoprar sobre os ossos secos e eles começaram a ter vida. Assim como em Gênesis, Deus soprou vida no homem físico, agora Cristo assopra vida espiritual nos discípulos. Isso indica que um ato regenerador, deixa bem claro, um ato regenerador, o Espírito trazendo nova vida espiritual. O Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, vivifica a nossa vida, e a Bíblia fala muito sobre a vivificação produzida pelo Espírito Santo em nossa vida. Quando lemos Romanos capítulo 8, versículo 11, vai dizer: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.
Em João capítulo 6, versículo 63, vai dizer que o Espírito é quem dá vida à carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. É bem interessante que Jesus ele deixa bem claro que a palavra dele é vida. Todos nós sabemos que antes de Jesus, antes da morte de Jesus, todos nós estávamos condenados, estávamos debaixo da maldição do pecado. Mas pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, agora com o Evangelho, que é o conjunto de ensinamentos de Cristo, sendo Jesus o Cordeiro Supremo, porque a Bíblia deixa bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus, ele foi oprimido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e assim, consequentemente, nós que estávamos um dia mortos, passamos a ter vida, porque Jesus, ele sofreu aquilo que deveríamos sofrer. Jesus, ele foi bem-aventurado naquilo que não conseguimos fazer, não conseguimos ser perfeito, não conseguimos alcançar o objetivo da plena santidade ao Senhor. Mas em Jesus, uma vez arrependendo dos nossos pecados, é bem interessante a gente entender que o verdadeiro arrependimento causa tristeza pelo pecado e afastamento dele. Arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente. O arrependimento verdadeiro e genuíno, trago por Cristo Jesus, ele vem acompanhado de mudança de vida, uma vez arrependendo-se dos nossos pecados. A palavra de Isaías capítulo 1, versículo 18 passa a fazer parte da nossa vida. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é aquele que nos trouxe a vida. Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer: mas vocês são de Cristo e têm o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que temos o Espírito Santo através de Cristo Jesus, da cruz do Calvário, da obra regeneradora plena que Jesus ele trouxe a fim de que eu e você venhamos ter a salvação em Cristo Jesus. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer: um episódio anterior ao Pentecoste. O momento em que Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebereis o Espírito Santo, em João 20, 22, esse episódio acontece antes do Pentecoste de Atos, capítulo de número 2. Aqui os discípulos são regenerados, recebem a vida espiritual. O Espírito passa a habitar neles, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foste selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É necessário entendermos que muitas pessoas têm uma interpretação errada com relação ao Espírito Santo, ao achar que só recebe o Espírito Santo quando acontece o batismo com o Espírito Santo. É interessante entendermos que o batismo com o Espírito Santo é uma potencialização para o trabalho. Porém, recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus e reconhecemos que ele é o único e suficiente Salvador de nossas almas. O que acontece em João capítulo 20, versículo 22, é o que a partir dali os discípulos passaram a ser habitados pelo Espírito Santo. Consequentemente, foram vivificados e regenerados. Baseado nesse argumento, eu afirmo, tendo como base a Bíblia Sagrada, que não há nenhuma possibilidade de uma pessoa ser
templo e morada do Espírito Santo e viver uma vida promíscua. Isso não existe. Tem uma doutrina que hoje está muito em ascensão, chamada doutrina da hipergraça. Eles dizem que não é necessário ser santo, não é necessário ser obediente, porque se nós pecamos, Jesus ele levou tudo isso na cruz do Calvário e hoje podemos viver de uma forma deliberada. Isso é mentira do Satanás. A Bíblia deixa bem claro: aqueles que querem um dia alcançar o céu, necessariamente é ser santo. Sede santo como eu sou santo, diz o próprio Jesus. Então a gente deve entender que é necessário a santificação. Atos capítulo 2, versículo 38 diz: arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário arrependimento para ter o Espírito Santo, e esse versículo deixa muito taxativo e categórico o fato de que só tem o Espírito Santo aquele que se arrepende e deixa. Outro aspecto de uma pessoa que tem o Espírito Santo é ter sede do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Quando a gente lê Isaías capítulo de número 44, Isaías diz: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e bênçãos sobre a sua descendência. Muitas vezes a Bíblia traz o Espírito Santo como uma figura de uma água. Quando a gente lê João capítulo de número 4, Jesus ele faz desta forma. João capítulo de número 4, com aquela mulher samaritana, Jesus ele diz: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus ele deixa bem claro o fato de que aquele que beber da água que ele der, ali está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, Deus, ele vai dizer: e o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser beba ou tome de graça da água da vida. Aqui Deus ele está falando a respeito do Espírito. João capítulo de número 7 vai dizer: Jesus coloca-se de pé e clama dizendo: aquele que tem sede venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus ele está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Água, fazendo um paralelo, aquele que de verdade assacia a nossa sede espiritual. Aqui vemos a figura do Espírito Santo como a água, e Davi ele usa também a figura do Espírito Santo como a água quando ele vai expressar o desejo que ele tem por Deus. Em Salmos 42, Davi ele vai dizer: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sabemos que Davi ele tinha uma sede extrema pelo Espírito de Deus, tanto que quando ele peca, ele não pede trono, ele não pede que Deus ele tire riquezas dele, mas ele pede com que o Espírito Santo de Deus não se afaste dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi vai dizer assim como a corça. Ele se coloca na posição da corça. Por quê? A corça ela tem um olfato diferenciado porque ela é capaz de farejar água quilômetros e quilômetros de distância, e ela também é capaz de, se for preciso, caminhar quilômetros e quilômetros de distância para alcançar essa água. Jesus, ou melhor, Davi, ele estava querendo dizer: eu sou capaz de fazer o que for preciso para alcançar essa água, para alcançar esse Espírito. Ou seja, são cheios do Espírito Santo. Um dos aspectos é a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem sede do Espírito Santo, ela quer o Espírito Santo, ela tem desejo cada dia mais de estar próximo do Espírito Santo. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro tópico vai dizer a promessa do Pai no dia de Pentecoste. O primeiro subtópico, de repente. O período entre a ressurreição de Jesus e o Pentecoste é um intervalo. Não é apenas uma pausa entre eventos, mas um tempo de preparação e cumprimento das profecias de Deus. E tudo culmina com a expressão de repente de Atos capítulo 2, versículo 2. A Páscoa comemorava a libertação do povo de Israel
do Egito. O Cordeiro Pascual era o sacrifício. Já o Pentecoste era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Marcava a colheita e também era lembrado como um dia da entrega da lei no Sinai. A Páscoa remete ao Cordeiro que necessariamente deveria ser morto para que o povo de Israel fosse livre da escravidão do Egito. Quando lemos o João capítulo 1, versículo 29, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, naquele momento da Páscoa, ele era o Cordeiro que deveria ser morto para que todo mundo alcançasse a libertação através do seu sangue. Isaías capítulo 53, versículo de número 5, a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele permitiu com que a morte reinasse sobre ele, para que a vida venha reinar sobre nós. No versículo de número 7, vai dizer também que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em Atos capítulo de número 2, o texto diz: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Essa expressão de repente é extremamente rico teologicamente falando. No hebraico e grego bíblico, essa expressão está ligada a intervenções soberanas de Deus fora do controle humano. Foi assim com Elias no monte, com terremoto e fogo, e agora com o Espírito Santo, inaugurando a nova dispensação da igreja, o novo período de tempo em que Deus ele usa agora a igreja para falar com o povo e mostrar que Deus ele é o Deus que fez os céus e a terra. Então essa expressão maravilhosa, onde a Bíblia vai nos falar, e de repente, veio de repente, mas a preparação não foi de repente. A Bíblia deixa bem claro que o povo estava ali reunidos em comunhão uns com os outros, orando e buscando a Deus, e foi assim que o Espírito Santo desceu. Pode ser que na sua vida aconteceu de repente o Espírito Santo, mas houve uma preparação. Deus está me impulsionando para falar para você que é necessário preparo para que o de repente venha acontecer na sua vida. É necessário esforço, dedicação, oração, jejum, leitura da palavra para que o de repente venha acontecer na sua vida. O Espírito Santo venha fortalecer o seu ser. É bem interessante que a Bíblia deixa bem claro: tudo o que pedides em oração, crendo, receberei. Quando pedimos a unção do Espírito Santo, quando pedimos o poder do Espírito Santo, aí sim, Deus ele derrama da sua glória, e aqueles que ainda não é batizado com o Espírito Santo, é batizado. Aqueles que querem ter os dons espirituais, Deus ele derrama, porque a palavra de Deus, ela é poder. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo. No Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, vemos uma verdade marcante. A Bíblia relata no capítulo 2, o versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Essa experiência não é apenas um momento emocional ou simbólico, mas uma realidade espiritual profunda que tem implicações na vida espiritual do crente com relação à missão da igreja. Antes de falar sobre o ser cheio do Espírito Santo, é essencial compreender que o Espírito Santo atua na conversão do pecador. Em João, capítulo 16, versículo 8 ao 10, diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João, capítulo 14, versículo 17, diz que ele habita dentro de nós. Jesus, ele diz: mas vós o tereis e o conhecereis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que nos transforma em uma nova criatura. Teologicamente
teologicamente, a regeneração é uma obra monergística, ou seja, é realizada exclusivamente por Deus, sem nenhuma ação humana. Quando o Espírito Santo dá vida ao que estava morto em delitos e pecado, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, apesar de já regenerados, em Lucas capítulo 24, versículo 49, os discípulos foram instruídos a esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Isso nos mostra que a plenitude do Espírito vai além da regeneração. Ela está relacionada com a capacidade para o serviço e o testemunho do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo significa estar sob influência e controle total do Espírito, produzindo os frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, como diz Gálatas capítulo 5. E também pregar o Evangelho com autoridade. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder, tem a ver com dar frutos, que está ligado a Gálatas capítulo de número 5, e também pregar o Evangelho com autoridade. Quando lemos Atos capítulo de número 4, a gente vai ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: principais do povo, e vós anciões de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício que foi feito ao homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de todos, e de todo o povo de Israel, que Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós os crucificaste, e a quem Deus ressuscitaste dos mortos, é em nome deste que esse homem está são diante de vós. Vemos que Pedro estava correndo risco de morte, diante do Sinédrio, diante de muitas pessoas que tinham ali poder terreno para acabar com a sua vida. Mas com poder e autoridade, ele não deixa de falar do amor de Jesus. Essa é a autoridade que o Espírito Santo nos dá. Ser cheio do Espírito Santo não se limita em dizer ou esteticamente falando ser, mas ter o coração coberto, o incorruptível de um espírito quieto e manso que é agradável aos olhos de Deus, produzindo os frutos do Espírito, pregando com autoridade e poder, porque é isso que o Espírito Santo nos proporciona. O terceiro subtópico vai dizer: e começaram a falar outras línguas. Esse subtópico vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e falar em outras línguas evidencia essa capacitação. O falar em línguas estranhas é uma evidência daqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. Nesse subtópico, vou incentivar você, professor, a incentivar aos seus alunos a serem batizados, a buscarem o batismo, porque uma das coisas que devemos entender é que o Evangelho se baseia não somente em 4 paredes dentro da sua igreja, mas o Evangelho é baseado no poder, na unção do Espírito Santo. Quando a gente lê, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 17, vai dizer que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Então a gente vai ver que a descida do Pentecoste, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, ele vai falar que agora a dispensação do Espírito Santo, trazendo o poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, consequentemente também os dons de Deus passam a fazer parte da nossa vida. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, se referindo a ele mesmo: conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo estava tão íntimo de Deus ao ponto de ver coisas que ninguém nunca viu, e nem era lícito escrever o que ele falou, o que ele enxergou na verdade. Então, a gente tem coisas grandes. A Bíblia vai nos falar que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladou, e antes da sua transladação foi visto como homem que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer
que Abraão, Isaac, Jacó, esses homens e muitos outros, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca do leão, escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram colocando o exército inimigo para correr. Então, a palavra do Senhor, o Evangelho, os conjuntos de ensinamentos de Cristo, a graça, ela não se baseia somente em quatro paredes, mas ela tem a ver com o poder de Deus. O poder de Deus, como a Bíblia vai nos falar em Marcos capítulo 16, os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Vamos para a conclusão. A gente vai ver que através dessa introdução, a capacitação vinda de Deus com o Espírito Santo se resume em se regenerar, ser uma nova pessoa, transformado pelo poder da palavra de Deus. E assim agora, transformado com a capacidade, com o poder dado pelo Espírito Santo, vamos anunciar o Evangelho, falar do amor de Jesus, falar o quanto ele é maravilhoso. Isaías 9,6 vai falar que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora nós, sendo cheios do Espírito Santo, limpos pelo poder da palavra de Deus, regenerados, temos agora a responsabilidade de anunciar a graça daquele que nos regenerou. Deus abençoe a sua vida, que você venha continuar sendo edificado pelo poder da palavra de Deus e que venhamos estar cada dia mais juntos aqui, aprendendo da palavra de Deus. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim, mais pessoas reconhecem que Jesus, ele é aquele que regenera os nossos pecados e nos dá a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe.